Então hoje vamos estudar o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 14 nós vimos que em Icónio creu grande multidão, não só dos judeus, mas de gregos. Nós vimos que um coxo de nascença foi curado e isso foi um sinal para aquela gente que ainda mais pessoas por causa disso se converteram. Vimos que havia ciúmes entre os judeus e os cristãos e eles formaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé. Mas o Evangelho continuou a ser pregado e eles vieram para Antioquia e eles contam aquilo que Deus fez através deles na pregação do Evangelho do Nosso Senhor Jesus Cristo. E vemos que também eles nas igrejas estabeleceram autoridades. Neste caso, puseram anciãos que também se chamam diáconos. Portanto, a igreja está a ser estabelecida, a igreja cresce e a igreja precisa de ser organizada. Então eles vão pondo, estabelecendo a hierarquia da igreja. No entanto, a igreja principal continua a ser a igreja de Jerusalém e hoje vamos ver que a pessoa com mais autoridade lá parece ser Tiago. Embora Pedro levante a voz, embora Pedro conte aquilo que Deus fez através dele, parece que o último a falar e o com mais responsabilidade parece ser Tiago, que era irmão do Senhor. Hoje, então, vamos ver o capítulo 15 e vamos ver o que é que este capítulo tem para nos ensinar, porque temos sempre algo a aprender com a palavra de Deus. As Escrituras foram escritas para nos deixar diretrizes, para sermos abençoados a cada dia e para abençoarmos os outros. Portanto, nós devemos ter em conta que a Bíblia foi escrita para o ser humano. A Bíblia foi escrita para nós. E especialmente aqui, Atos dos Apóstolos, nós aprendemos muito sobre o desenvolvimento da igreja local, da igreja nacional, da igreja distrital. Enfim, nós vemos aqui muita coisa acerca da igreja, do organismo que é a igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, neste capítulo 15, nós vemos que alguns que desceram da Judeia ensinavam os irmãos que para serem salvos eles precisavam de ser circuncidados. Ou seja, eles estavam sem querer a incutir a lei de Moisés e o cerimonial de judeu nos novos convertidos. Enquanto isso foi entre os judeus, não deu grande problema. Mas com os gentios a coisa era diferente. E eles começaram, ao dizerem que só pela circuncisão é que seriam salvos, estavam a contradizer aquilo que o Espírito tinha dito à igreja. Então, Barnabé e Saulo têm uma grande discussão por causa disso. Porque eles também não tinham assim bem a certeza. Então eles têm uma grande discussão, mas decidem ir a Jerusalém tratar exclusivamente deste assunto. E é o que consta neste capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A gente vai ver que, quando chegam à igreja de Jerusalém, eles veem que quem levanta esta questão são aqueles convertidos da seita dos fariseus. Sempre os fariseus. Os fariseus eram assim uma espécie de gente que são guardiões da lei. Eles andavam a ver quem é que cumpria, quem não cumpria, e eles tinham muita autoridade e influência. E eles tinham ordens até para matar e para arrastar as pessoas, se fosse preciso. Então veja que eles eram fanáticos. E eles, dentro da igreja, depois convertidos, eram aqueles que estavam a tentar incutir na igreja que para ser salvo é preciso obedecer à lei de Moisés. Então, nós vemos que Paulo, Barnabé, outros discípulos, principalmente Pedro e Tiago, levantam-se e explicam que a salvação é pela graça no Nosso Senhor Jesus Cristo. A multidão, portanto, cala-se, portanto, Pedro levanta-se e começa a explicar como Deus lhe tinha, nós já temos estudado atrás, nos outros capítulos, como Deus o instruiu através de uma visão em que ele tinha aberto a porta aos gentios. Agora, a questão era, e os gentios, como é que é? Como é que se faz em relação aos gentios? Coisas é que eles deverão fazer para serem salvos? E é essa discussão que se vai desenrolar aqui nesta igreja. Entretanto, Paulo e Barnabé explicam o que é que Deus fez aos gentios enquanto eles pregaram o Evangelho, e eles ficam maravilhados como Deus está a derramar o seu Espírito e a fazer sinais, prodígios e maravilhas no nome de Jesus.
E então, depois de Barnabé e Paulo, levanta-se então, e depois de Pedro também ter explicado, levanta-se então Tiago e começa a explicar o plano da salvação e como a salvação dos gentios já vem do Velho Testamento. Tudo o que se passa na igreja foi profetizado no Velho Testamento. E nesta questão aqui a gente vê que ele começa a falar de que isso já vem dos profetas, e no versículo 15 e versículo 18 ele então explica isso. Explica como essas profecias já foram ditas no Velho Testamento. E neste caso aqui refere-se a Amós, porque veja o que é que está escrito em Amós no capítulo 9, verso 11. Naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi, e repararei as suas brechas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e o edificarei, como nos dias da antiguidade. Você veja, eu vou ler Atos 15 a 18. Veja o que diz aqui. E com isso estão em pleno acordo as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disso voltarei, reconstruirei a tenda de Davi que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor. Sim, os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Diz o Senhor que fez essas realizações desde os tempos antigos. Veja que a gente está a ler Amós, Velho Testamento, e aqui já está profetizado. Está-se a referir ao dia em que o Senhor há de salvar também os gentios. Muito interessante a palavra de Deus. Estamos sempre a aprender quando lemos as Escrituras, e nos Atos dos Apóstolos é um verdadeiro tratado em como nós vemos o plano da salvação, o plano de Deus para salvar todo o mundo. Ele está aqui a explicar à igreja o que é que significa tudo aquilo. Então eles concordam então que eles devem ser inseridos na igreja, porque essa é a vontade de Deus. Então eles oram, eles jejuam e eles pedem ao Espírito Santo, e o Espírito Santo lhes diz o que é que eles há de fazer. Então escrevem uma carta para que Paulo e Barnabé, junto agora com Silas e com Judas, é o que a gente vai ver, não é? Portanto, no versículo 13 a 22, Tiago explica como a conversão dos gentios faz parte de uma profecia do Velho Testamento. E representa simbolicamente a reedificação, é muito importante isto, representa simbolicamente a reconstrução do tabernáculo de Davi. Então isto diz muito acerca daquilo que antigamente era posto como sombra simbolicamente nas casas, nas práticas, nas obras, era simbolicamente daquilo que espiritualmente seria derramado nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo para cá. Veja que ele vai buscar a profecia de Amós, mas há outras, não vamos agora estar a ler tudo, mas esta é que condiz mais com aquilo que ele diz lá em Atos dos Apóstolos. No versículo 29 diz que naquela reunião saiu a seguinte decisão, e eu vou ler o que está no versículo 29, que é: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da prostituição, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Portanto, isto é o resumo daquilo que eles decidiram naquela carta. E é interessante que isto é para os gentios, dos quais nós hoje fazemos parte. E o que é que diz então para nós? Para nós nos abstermos do sangue, em primeiro lugar, das coisas sacrificadas aos ídolos. O sangue não deve ser consumido, não deve fazer parte da nossa alimentação. Portanto, foi a carta que eles escreveram acerca dos gentios. E também da carne sufocada. O que é carne sufocada? É aquela carne onde o sangue não foi derramado. O animal morre com o sangue, e consome-se estando ainda o sangue no seu corpo. Portanto, isso é proibido pelas Escrituras. E nós fazemos bem, é o que ele está aqui a dizer, fazemos bem se nós nos abstermos disso. Comida sacrificada a ídolos, o sangue, animais que sufocados, carne sufocada, e da prostituição, das quais coisas bem fazeis, se vos guardardes, bem vos vá. Então temos aqui algumas diretrizes para nós cristãos. E quando eles leem isto, eles dão graças a Deus, dão glória a Deus e ficam felizes da vida. Tudo isto é obra do Espírito Santo. Tudo isto é Deus a dar as diretrizes à sua igreja. Então eles vão
e continuam a pregar a palavra de Deus. Paulo e Silas, e neste caso Judas e João chamado Marcos, vão e eles ficam lá naquela zona da Antioquia a ensinar as Escrituras, a ensinar a palavra de Deus. E a igreja cresce, é edificada e cresce em número e é a bênção de Deus. Portanto, nós também somos abençoados quando lemos estas coisas e vemos que isso também são diretrizes para os nossos dias, em que nós continuamos a pregar a palavra de Deus, a espalhar o Evangelho, a conquistar almas para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que ganha almas sábio é. A igreja que ganha almas para o reino de Deus, a espalhar o Evangelho, a espalhar as boas novas de salvação. Portanto, nós devemos dizer às pessoas que há um Salvador, que há uma pessoa chamada Jesus que morreu por elas, mas que ressuscitou ao terceiro dia, garantindo a salvação de todos aqueles que crerem nele. Portanto, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte. Os gentios leem a carta e alegram-se por essa exortação. Os discípulos que nós vimos no versículo 35, 33 a 35, ficam por ali a ensinar as Escrituras e a edificar a igreja. A igreja precisa de pessoas que ensinem, a igreja precisa de pessoas que preguem, a igreja precisa de professores para explicar as Escrituras, porque se a igreja não tiver uma comunhão com a palavra, quem lhes ensina a palavra como deve ser, acaba por ficar fraca e espiritualmente muito fraca. Veja que Deus constituiu pessoas para explicarem a palavra de Deus. Você veja, por exemplo, o eunuco. O eunuco foi a Jerusalém para a adoração. Lá da Etiópia. Foi até Jerusalém para a adoração. E depois, quando ia embora, ia a ler o profeta Isaías, mas não estava a perceber. Ele estava a ler Isaías 53, mas não estava a perceber aquilo que estava a ler. E então, Deus, através do Espírito Santo, mandou Filipe ir ajudar o eunuco. Olha que interessante é essa escritura, não é? Veja como Deus está sempre a par das dificuldades da igreja para ajudar. Então, e daquelas pessoas que são eleitas para a salvação. Veja que este homem não ficou sozinho. Deus mandou Filipe ir explicar-lhe as Escrituras. E a explicação é sempre: a salvação é pela graça no nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas obras da lei, mas somos salvos pela graça, crendo no nosso Senhor Jesus Cristo, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo. Foi isso que o eunuco creu. E é isso que Pedro explica à igreja também. Portanto, no versículo 36 a 41, Paulo e Bernabé voltam a desentender-se. Porque havia ali uma questão com o João chamado Marcos, porque ele não quis ir com eles lá num certo lugar e o Paulo ficou chateado. E já não quis que ele fosse com ele. Até eles dividiram-se. Bernabé toma consigo Marcos e vai para Chipre. E Paulo toma consigo Silas e vai para a Síria e Cilícia. Mas a gente vai ver mais tarde que Paulo vai precisar de Marcos, vai precisar de João. Porque nós não somos imprescindíveis, mas também não podemos ser deitados fora. A igreja é um conjunto de células vivas em que todos precisamos uns dos outros. Por exemplo, o nosso corpo. Todas as células têm as suas funções, mas o corpo só é corpo se essas células estiverem no lugar certo, todos a trabalhar em conjunto para o corpo, que é o conjunto de todas essas peças, digamos assim, todos esses elementos, os olhos, os ouvidos, o nariz, os braços. Portanto, a igreja também somos nós. Precisamos uns dos outros para o corpo de Cristo funcionar como deve ser. 3 coisas para concluir este capítulo. Primeiro, a salvação já não depende do cumprimento da lei de Moisés. Agora somos salvos pela graça, crendo no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e na sua ressurreição. Cristo é o Messias, é o Filho do Deus vivo, que nós devemos convidá-lo a ser Senhor do nosso coração. Depois, as decisões só são tomadas depois de discutidas pelos apóstolos e anciãos da igreja. Não há decisão a ser tomada sem primeiro ser discutida entre os apóstolos e os anciãos da igreja. E assim é que deve ser, para que não se tomem decisões com base apenas naquilo que uma pessoa pensa, mas na base dos conselheiros, na base de ser muitos a pensar e a decidir e a tomar a decisão, porque na multidão de conselheiros há sabedoria, diz a palavra de Deus, em Provérbios. Depois também vimos que
Tiago era a figura com mais autoridade na igreja de Jerusalém, que era a principal igreja naquela época. Portanto, a gente vê que Tiago era a pessoa mais ouvida na igreja de Jerusalém. Embora Pedro tivesse a palavra também, tivesse a autoridade da palavra, a gente vê que Tiago foi o último a levantar-se e a decisão é tomada depois dele falar. Portanto, aprendemos aqui várias coisas e eu espero que você esteja a ser abençoado ao estudar as Escrituras, neste caso aqui, Atos, no capítulo 15. Eu, pelo menos, tenho sido abençoado e para mim é uma honra partilhar estes capítulos com você que me tem andado a ouvir e a ver durante estes tempos. A minha oração é que você continue a ser abençoado e edificado e nunca se esqueça de ler as Escrituras, meditar nas Escrituras e pedir ao Espírito Santo que lhe dê sabedoria para entender a Sagrada Escritura. Deus abençoe você em nome de Jesus.